Olá, gente do canal, tudo bom com vocês? Estou aqui hoje para falar de um assunto que aconteceu ontem. Bolsonaro participou do programa, né, no Jornal Nacional, uma entrevista no Jornal Nacional, e eu queria tentar pensar os assuntos e analisar algumas coisas que foram a favor dele, que foram contra ele, para a gente entender melhor o cenário político da atualidade. E a entrevista foi um tom um pouco tenso, a gente percebia na linguagem corporal, tanto do Bolsonaro quanto do Bonner e da Renata, uma expressão pesada. Me chamou muita atenção, inclusive a do Bonner, né? As expressões dele, corporal, facial principalmente. Mas foi interessante. E o Bonner começa falando que o Bolsonaro xingou os ministros e atacava as urnas, né, a segurança das urnas, tentando puxar dele uma possível declaração de que iria respeitar o resultado das eleições. E a conclusão do Bolsonaro foi: qualquer eleição limpa tem que ser respeitada, né? Então, a premissa deles são eleições limpas. Então, faz sentido isso. A gente não pode achar que nesses 4 anos de governo eu tenho visto mais risco. Eu estou até escrevendo sobre isso recentemente. Daqui a pouco eu devo publicar isso. Análise do que o TSE, o que o Supremo tem feito e esse peso, né? O Bolsonaro foi eleito com um discurso muito pesado e perigoso, o que não me fez votar nele no primeiro turno, inclusive, porque tinha a Marina, né? Eu achava a Marina mais preparada nesse sentido. Mas no segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, não dava para deixar o Lula mais 4 anos, né? Assumir o poder com tantos problemas que tiveram de corrupção. E Então, nesses 4 anos, eu tenho visto mais risco do Supremo e de outros políticos, né, da Câmara, dos deputados, do que do próprio Bolsonaro. Ao que parece, o que ele fez foi um discurso populista para atrair um antipetismo e angariar votos. Então, essa é a minha conclusão hoje. Então, a questão, Bolsonaro falou, o Bonner falou assim, ó, todos já testaram a segurança nas urnas. E aí o Bolsonaro citou o relatório da Polícia Federal de 2018, e esse relatório da Polícia Federal, eu quero mostrar para vocês um pouco dele. Isso aqui, gente, isso aqui é um relatório do Tribunal de Contas da União sobre a situação das urnas. E aqui na página 12, eles falam algo interessante. Esse relatório é a favor das urnas eletrônicas, então, mas aqui o interessante é que eles já explicam uma falsa informação que o pessoal tem dado sobre o voto auditável. Eu conversei com uma pessoa instruída recentemente e essa pessoa não sabia, ela achava que que o do Bolsonaro estava defendendo e o que os defensores do voto auditável impresso estavam defendendo era que você levava o papel para casa. Mas olha aqui nesse trecho, ó. Esse mecanismo possibilitaria ainda a conferência dos votos impressos depositados em urnas indevassáveis, com os votos registrados na urna eletrônica. Então, o próprio relatório do TCU, que é contra o voto auditável, que fala que as urnas, em vários momentos, aqui ó, a palavra auditável, fala que é plenamente auditável, em vários momentos eles citam isso, ó, o sistema atual mostra confiável e auditável. Então, esse próprio sistema mostra que o que o projeto de voto auditável estava defendendo não levar o papelzinho para casa, que isso ia dar a possibilidade de compra de voto. Não é isso. A questão é, o voto sairia numa urna, numa impressora do lado com a visualização no visor e já cairia numa urna lacrada para possibilitar a auditoria posteriormente, né? E o relatório da Polícia Federal, contrariamente ao que o Bonner falou, aqui ó, o grupo composto de peritos da Polícia Federal, 3 peritos, diz que conseguiram extrair a chave secreta usada para proteger as mídias das urnas eletrônicas, usando engenharia reversa. Então eles conseguiram, já teve invasão de hackers também, que ficaram 9 meses no sistema do TSE, usando o login de alguns dos ministros. E o relatório da Polícia Federal, que a Ana Paula Henkel cita nos Pingos nos Is quase semanalmente, terminou dizendo o seguinte: seja enviado todos os esforços para que possa existir o voto impresso para fins de auditoria.
Ou seja, qual foi o relatório da Polícia Federal? Que a Ana Paula Henkel, isso aqui é site do Senado, viu gente? Qual foi o relatório da Polícia Federal? Que é impossível auditar o momento em que você dá o ok na sua urna até o processamento desse dado final. Esse trânsito é inauditável. Então, o voto impresso numa urna lacrada seria importante, seria interessante para trazer mais transparência. Inclusive, outras sugestões que o Bolsonaro deu na entrevista dele no Flow, foi interessante, de colocar uma sala do lado com um backup dos mesmos resultados que cairiam num computador, cairia no outro, possibilidades de urnas aleatórias serem testadas com o voto impresso em forma de sorteio, né, para tentar barrar qualquer tentativa de fraude. E, gente, a gente está numa era de internet muito nova, e a guerra agora, ela é virtual. A guerra agora ela não é mais por espada. Isso começou na Guerra Fria e agora na era digital, né, no século XXI, isso potencializou. Então a gente não pode minimizar isso. Não é um exagero. Não é um exagero imaginar que existem forças ocultas, ou não tão ocultas, por trás de um sistema eleitoral, né? Então, o relatório da Polícia Federal é muito claro com relação a isso. Deixa eu voltar aqui minha câmera. Então, para mim, esse assunto não está fechado. Para mim, seria importante trazer mais transparência para as eleições. Ah, mas não tem dinheiro, ia ficar muito oneroso. Não tem dinheiro para tornar mais transparente, mas tem dinheiro para aumentar o fundo eleitoral para financiar a campanha dos políticos, que subiu de 1,8 bilhões, se não me engano, em 2016, 2018, para 5,7 bilhões. Então, é impensável para mim. Dinheiro tem, é só destinar dinheiro que está sendo usado para financiar a campanha de político com o dinheiro dos nossos impostos para fins mais louváveis, né? Então dinheiro tem. E aí a Renata depois começou a entrar no tema da pandemia, né? Bateu muito na tecla por muito tempo a questão que ele imitou pessoas com falta de ar. E assim, gente, Bolsonaro ele tem falas impensadas, ele tem falas tolas, ele tem jeito de um ogro em vários momentos. E essa pode ter sido uma delas, mas pelo contexto que ele mesmo respondeu nas redes sociais hoje, eu acho, ele mostrou o vídeo que mostra ele imitando a falta de ar. O vídeo é ele criticando a política do Mandetta. E aí, pela falta de controle emocional dele, ele não precisava disso, com certeza não precisava. Mas mostra também uma tentativa exagerada da, de alguns jornalistas, e a gente viu um caso recente, né, de um youtuber que foi lá provocar ele, uma tentativa exagerada, sabe que ele não tem controle emocional, sabe que ele fala muita asneira e provoca propositalmente. Então, pode ter errado, mas o contexto ali era exatamente ele criticando a política do Mandetta de mandar as pessoas ficarem em casa até sentirem falta de ar. E aí ele imita a pessoa com falta de ar. Desnecessário, porém exagerado também a crítica, a tentativa de trazer esse peso, né? Porque é um peso muito emocional. E a gente vive numa cultura emotiva, né? A gente vive depois de uma revolução afetiva, com o iluminismo, com a revolução afetiva, então a sociedade está muito sensível às questões morais. Então é uma estratégia, mas eu acho que exagerada também. E aí se critica ele pela questão do jacaré, né? Ele falar que quem tomar vacina vai virar jacaré. Mais uma, uma falta de sabedoria em argumentar, em expressar tais afirmações. E cita o caso da vacina que ele acusou as pessoas, ou sujeitou as pessoas de que a vacina traria maior risco de AIDS. Essa eu faço questão de mostrar também, gente. Olha que interessante aqui, ó. Olha só esse trechinho aqui, ó. Em outubro do ano passado, a empresa havia publicado a notícia com a seguinte manchete: algumas vacinas contra a Covid podem aumentar o risco de HIV. A imagem é na tela para vocês. Após a fala do Bolsonaro, a própria data da operação da publicação.
questionamento. E foi a mesma... Gente, então não quero me delongar nesse assunto, mas isso mostra um problema que a gente vê hoje de uma forçação de barra com relação a ele. Ele dá munição, porque ele é descontrolado e não tem controle emocional. Ele dá munição e os opositores o batem em cima desse ponto. Porém, não foi ele que falou isso. Ele citou uma reportagem. Então, isso a gente vê o problema das chamadas fake news hoje. Gente, esse é um dos assuntos muito sérios que a gente tem enfrentado na nossa cultura, essa ideia de fake news, essas agências de checagem, essas prisões arbitrárias, o Supremo bloqueando contas de pessoas que, na cabeça do Supremo, estavam divulgando fake news. Qual é o problema disso? Quem decide o que é verdade ou mentira não pode ser um órgão, não pode ser um presidente, não pode ser um órgão do judiciário, nem um órgão do legislativo. Quem tem que decidir isso é a pessoa com seu julgamento, com seu discernimento. Então, nesse ponto, os liberais têm razão. A liberdade de expressão é óbvio que ela tem limite também, e quem se sente ofendido, quem é caluniado ou difamado, pode processar. A questão é, ao que parece, o que o Supremo tem feito é banido um lado da história, geralmente pessoas de caráter conservador, que têm sido banidas por dizer coisas, às vezes, muito mais suaves ou verdadeiras em muitos casos, mas que eles entenderam como fake news, né? Então isso é um problema muito sério e que é um ponto muito relevante para se decidir um próximo presidente, porque ano que vem 2 ministros do Supremo se aposentam, então o próximo presidente vai indicar dois ministros. E hoje dos 11, 7 foram indicados pelo PT, 2 indicados pelo Bolsonaro e um pelo Fernando Henrique e outro pelo Temer. Então essa é a divisão, ou seja, o PT tem a hegemonia de indicações e foram essas pessoas, inclusive, que soltaram ele, né? Então, muito problemática essa questão de fake news hoje. E essa reportagem mostrou isso, né? O Bolsonaro, ele está sendo acusado, inclusive, não só por isso, mas por outras coisas, a questão do tratamento precoce, né? Que é outro ponto que, para mim, não faz nenhum sentido. O próprio Conselho CRM, Conselho Regional de Medicina, ou o Conselho Federal de Medicina, deixou os médicos livres para tomarem as suas decisões baseadas na sua autonomia médica. E alguns grupos do Supremo, alguns órgãos, têm tentado punir médicos por eles terem prescrevido medicamentos que eles têm o direito de prescrever. E isso é outro ponto que eu gostaria de mostrar e sugerir a vocês como visitarem este site aqui, ó. covid19early.com. Aqui, ó, tem como se fosse uma meta-análise, ó. Tratamento precoce, análise em tempo real de 2017 estudos até o momento. Isso vai sendo alimentado diariamente, né? Então, tem uma camada de todos os estudos, tratamento precoce, mortalidade, profilaxia. Aqui tem todos os medicamentos, ó. O melhor dele até hoje, pelo que eu tenho lido, acompanhado, é ivermectina, que ela age em um sistema que independe de variante, ela tampa o receptor do vírus e não deixa o vírus, independente da variante, entrar na célula. Então, o que eu tenho visto de melhor possibilidade, sempre com orientação médica, óbvio, é a ivermectina, mas aqui tem vários, ó, hidroxicloroquina, tem outro que é muito famoso também, nitazoxanida, aqui ó, nitazoxanida. Então assim, gente, visitem esse site e vejam as evidências, tá? E saibam diferenciar. Saibam diferenciar ciência de política. Então, o que a gente tem visto? Órgãos oficiais não aprovando tal medicamento. E quando a gente vai ver, existe uma dúvidas por trás disso tudo, porque geralmente os remédios que são aprovados por esses órgãos oficiais são
caríssimos, caríssimos. E a ivermectina, por exemplo, eu acho que não tem nem patente, e um remédio que é usado muito para evitar malária e que tem se mostrado, segundo os estudos, muito eficaz na prevenção profilática, no tratamento precoce da doença. E aí tem muita falácia nesse meio também, gente utilizando estudo que foi analisado contra pessoas já internadas, tentando desmentir, tentando mostrar que a ivermectina não funciona, com estudos errados, né? Porque ela funciona no tratamento precoce, não no tratamento tardio. Mas então visitam esse site, pesquisem médicos como Flávio Cadegiani, Nisi Yamaguchi, Ricardo Cardoso, o Ricardo Zimmermann, enfim, tem o Zeballos, o Dr. Zeballos, no Brasil fizeram uma associação de mais de 10 mil médicos para defender a autonomia médica de tratamento precoce, então não é um negócio isolado. Então, me parece que tem uma briga política e financeira da indústria farmacêutica muito pesada sobre isso. Então, muito cuidado com essa questão também. E que esse é mais um ponto que está na minha balança para pesar em quem eu vou votar no primeiro turno nessas eleições. Então, eu vejo pessoas, eu procuro sempre, né, pela minha posição política, mais de centro-direita em algumas questões, centro-esquerda em outras, centro-esquerda, por exemplo, numa questão social, centro-direita em questões de costume, por exemplo, a questão eu tenho visto pessoas, por exemplo, Simone Tebet, Ciro Gomes, que o Ciro Gomes na questão social, para mim, é mais relevante do que a Simone Tebet. A Simone Tebet na questão econômica, ela é um pouco mais liberal. A questão em pontos como esses, eles têm abraçado um discurso, por exemplo, Bolsonaro é genocida, discursos que estão desconexos com a realidade. Assim. Ele é genocida porque ele defendeu a autonomia do médico em fazer um tratamento precoce. É claro que ele pode ter se cedido, aí entra da tolice, né? Entra da falta de sabedoria dele, de expor o remédio, como vários senadores criticaram ele na CPI da Covid, inclusive quem apoia ele, né? O Girão, por exemplo, falou, olha, eu não apoio o Bolsonaro quando ele mostra um remédio, mas eu apoio a autonomia médica, são duas coisas diferentes. Então a gente pode criticar por uma coisa, mas apoiá-lo na ideia geral da coisa, né? Então são duas coisas diferentes. Depois o Bonner começou a falar da questão da inflação, da economia, né? E aí ele trouxe um cenário de 2018 até agora de dificuldade na inflação e reconheceu que isso foi por causa da pandemia, foi influenciado por causa da pandemia e da guerra na Ucrânia, e aí tentou formular a questão de uma forma a tentar mostrar que o problema era só do Bolsonaro. Então, se houve uma pandemia, teve seca também e a guerra na Ucrânia, não tem como a gente associar a alta do dólar, a inflação, apenas à figura do Bolsonaro, né? Sem falar que no último ano a economia tem se reerguido. A gente pode olhar também a questão de hoje a economia é vista muito como uma questão só de PIB, aumento de PIB, porém o ideal seria a gente analisar o índice de desenvolvimento humano, porque o PIB pode subir e a pobreza pode aumentar, né? O PIB não necessariamente reflete o aumento do índice de desenvolvimento humano. O Kaká falou isso pra gente na última aula, lá na escola Casa do Pão, e eu achei muito interessante isso. Faz sentido. Né? O PIB me parece ser uma análise míope da realidade. Olhar só o PIB é um problema. Porém, o PIB esse ano tem fechado com alta, número de empregos fechado com alta, apesar da pandemia. Então, minimamente, para mim, mostra que Bolsonaro conseguiu nessa questão o mínimo de êxito. Né? Então, não pode acreditar tudo na conta dele. Aí a Renata entrou depois na questão do meio ambiente, né, no desmatamento, que foi o maior desmatamento em 15 anos no governo dele, que 97% dos alertas de incêndio não foram fiscalizados, e nesse ponto o Bolsonaro se enrolou, não conseguiu responder, não desmentiu esses dados da Renata. Pode ser por questão de nervosismo? Pode. Porém, é um ponto preocupante no governo dele, um ponto preocupante. Isso será que por causa da desregulamentação que ele vem defendendo? Pode ser. E ele não respondeu esses dados da Renata.
Então, esse foi o ponto que eu acho que ele deixou a desejar de maior relevância assim, na entrevista. Esse é a questão do centrão, né, que é o próximo tópico, mas ele deixou a desejar e esse é um ponto que eu preciso pesquisar mais sobre a política dele ambiental, que é um ponto muito caro para nós cristãos em especial, né, que somos chamados a cultivar, mas cuidar da terra. Então a questão não é só aumento de PIB, a gente tem que pensar no aumento do desenvolvimento humano, o que funciona para todos ou para o máximo de pessoas possível, não só para um pequeno grupo, mas também com responsabilidade ambiental. Então isso é uma pauta explorada muito por globalistas, uma pauta muito explorada por ONGs que muitas vezes não têm visões distorcidas. Sim, é explorado de forma negativa. Porém, a pauta ambiental é muito importante. A gente não pode negar que há destruição irresponsável. A Bíblia é muito clara nisso, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então é inegável que existem pessoas que não estão nem aí ou tenham uma preocupação não proporcional com o ambiente. Eles estão preocupados em produzir. Então a gente tem que mudar um pouco essa mentalidade de pensar em aumento de produção e pensar em aumento de desenvolvimento humano. E que às vezes um livro muito importante para isso, vou até pegar ele aqui para vocês verem. Vou mostrar para vocês. Ó, o livro é esse aqui, ó, Capitalismo e Progresso, do Bob Goldsbard. Esse é um cristão consciente que fala de economia e mostra o ídolo do capitalismo, que é tanto do capitalismo quanto do socialismo, né, que são irmãos siameses, segundo ele nesse livro. Capitalismo e socialismo são irmãos siameses, porque todos eles acreditam no ídolo do progresso, na ideia de que a gente tem uma possibilidade de progredir ilimitadamente. Então esse livro ele vai defender, inclusive, o que ele chama de abertura da economia. O que é isso? É uma possibilidade de a gente pensar na economia de uma forma diferente, não só em aumento de PIB, mas em alguns momentos até mesmo em estagnar ou até diminuir o PIB, se isso for trazer melhor desenvolvimento humano. Então isso é muito interessante, muito diferente desse livro aqui, ó, de um outro teólogo muito famoso também, Wayne Grudem, e um economista, Bowery Asmus, A Pobreza das Nações. A ideia dele desse livro aqui é totalmente contrária ao do Goldsbard, que a ideia dele é essa visão equivocada de pensar somente em aumento do PIB. Então a solução dele para o problema da pobreza mundial é aumentar o PIB. Essa é a conclusão simplista que ele chega. Então é muito perigoso essa abordagem e tende a facilitar a vida de quem já tem mais, né? Então, é aquela velha ideia, o de cima sobe, o de baixo desce. Essa é a tendência. Um outro livro bom sobre esse assunto também, ó, é esse aqui, ó, Capitalismo Alternativo e o Futuro dos Negócios. Construindo uma economia que funcione para todos. O título já reduz muito, né? Ela vai mostrando negócios sociais que trazem lucro, porém com uma visão mais humana. Não é uma ideia de acúmulo, centralização de poder e de recursos na mão de um, mas de uma forma mais distribuída, muito mais distribuída. É muito interessante, vale a pena ler esses livros. Gente, e aí, essa questão do meio ambiente me preocupa com relação ao Bolsonaro. Depois o Bonner tocou no outro ponto que o Bolsonaro não conseguiu responder, que é a questão do centrão. Essa foi uma falha grave do Bolsonaro. E ele vem com o discurso de você está me estimulando a ser um ditador, falando isso pro Bonner. Tipo assim, Bonner, eu não tenho opção. Se eu não fizer acordo com o Centrão, eu não governo. Então você está me estimulando a ser um ditador. Pô, gente, isso é um argumento falacioso. Não faz sentido esse argumento do Bolsonaro. Por quê? Porque o cristão, ele vive por valores e não por consequências. Ah, mas se eu não fizer acordo com o Centrão, eu não vou governar. E daí? E daí? A questão é, o cristão ele precisa trazer uma nova cultura política e não entrar no jogo. Ah, mas se eu for impeachmentado, tudo bem que isso seja de exemplo e de aprendizado para a população.
Se fosse eu no poder, eu iria aproveitar essa oportunidade para ensinar o povo como votar. Falar o seguinte, gente, eu estou aqui querendo aprovar esse projeto que é bom para todos os brasileiros, ou para a maioria deles. A questão é, fulano, ciclano, beltrano, todos esses aqui estão votando contra. Então, nas próximas eleições, vocês revejam quem vocês vão colocar no Congresso. Por quê? Porque se não estiver alinhado o que é bom para você e o que eles vão votar, não anda o processo. Então eu estou sofrendo impeachment agora, mas a custo de quem vocês colocaram no processo. Então agora é uma oportunidade de vocês aprenderem a votar melhor. É uma excelente oportunidade de ensinar e tentar mudar uma cultura que, se ficar sempre nesse toma lá da cá, nesses acordos, nunca vai mudar. E o problema principal foi, ele disse que não iria fazer acordo com o Centrão. Então foi ele que disse isso. Essa foi o lema de campanha dele. E ele disse recentemente, quando ele assumiu o casamento com o Centrão, ele falou, eu sou do Centrão. E foi um ponto que o Boni bateu na tecla e com razão. Foi ele que disse. E aí ele usou outro argumento. Na minha época não existia Centrão. Os partidos que eu, que eu integrava não existia Centrão. Poxa vida, nossa Deus. Foi falha muito grave. Esse é um dos pontos, é uma das críticas mais sérias assim que eu tenho do governo dele. E aí no final o Boni e a Renata começaram a falar da interferência na Polícia Federal. Isso também já foi ficou muito claro, né? O Moro saiu do ministério com esse discurso, falou que ia mostrar as provas, não mostrou nada. Enfim, não ficou comprovado nada de intervenção. A Polícia Federal até então tem uma independência razoavelmente justificada. Então, ao que parece, ficou mais na acusação, né? Naquela tentativa de jogo político, enfim. Então é isso, gente. Foi isso que eu percebi do Bolsonaro. Vi mais pontos positivos do que negativos. Os negativos são muito graves, como essa questão do Centrão, essa questão ambiental que me preocupa. Então, como vocês já sabem, eu procuro votar, eu voto sempre por ideal. Eu não entro nessa questão de voto útil, por quê? Até conversando com uma pessoa pró-Bolsonaro recentemente, e ela falando, Bruno, mas se você não apoiar o Bolsonaro, você está favorecendo o Lula. Falei, mas como assim? Num primeiro turno? Não faz sentido. Eu posso tentar achar uma terceira, uma quarta, uma quinta opção. E aí eu perguntei, mas por que você acha isso? Não, porque só os dois têm possibilidade real de ganhar. Por que você acha que só os dois têm possibilidade real de ganhar? Porque é o que as pesquisas mostram. E aí eu afunilei a questão, falei com ele, mas você acredita em pesquisa? E geralmente as pessoas que são muito pró-Bolsonaro, elas não acreditam em pesquisas. Então aí ele ficou sem argumento. Ou seja, eu desmontei o argumento dele, mostrando que o argumento que ele vem para cima de mim é baseado em algo que nem ele acredita, que são pesquisas. Então eu também não. As pesquisas não é uma desconfiança absoluta. A questão quem financia essas pesquisas, em muitos casos, são bancos que têm interesses financeiros muito grandes. E não importa para mim quem está na frente ou quem está atrás. Se eu encontrar uma outra opção que tenha mais pontos positivos com os valores que eu acredito, eu vou votar nessa pessoa, mesmo que ela tenha 0,1% de chance de ganhar no primeiro turno. Então isso é uma tentativa de mudar a mentalidade. Se todos pensassem assim, talvez a gente teria até uma terceira via mais forte, concorrendo com possibilidade real de ganho. Mas as pessoas vão muito pela pesquisa. Eu prefiro o Ciro, eu prefiro a Simone Tebet, mas o Bolsonaro está na frente, eu não gosto do Lula, então eu vou votar no Bolsonaro. Ou o contrário, né? Isso para mim não faz sentido. Para a gente mudar uma cultura política, a gente tem que começar a votar por ideal, tá bom? Um abraço para você, Deus abençoe. Se você gostou, comente, compartilhe, né? Isso dá mais visibilidade para outras pessoas e também você pode compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas que você acha que vai acrescentar na vida delas, tá bom? Deus abençoe vocês e até a próxima.